Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Zona da Ciência, onde vocês vão aprender sobre ciência e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. Hoje vamos falar sobre a psicologia do comportamento humano, como somos influenciados pelo nosso ambiente e pelas outras pessoas. Você já se perguntou por que você age de uma certa forma em determinadas situações? Por que você se sente mais à vontade com algumas pessoas do que com outras? Por que você muda de opinião sobre algo depois de ouvir a opinião de alguém que você admira? Essas são algumas das questões que a psicologia do comportamento humano tenta responder. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos conceitos e teorias mais importantes dessa área da psicologia, como a aprendizagem social, a conformidade, a obediência, a persuasão, a dissonância cognitiva e o efeito espectador. Vamos ver como esses fenômenos afetam as nossas atitudes, crenças, emoções e decisões, e como podemos usá-los para melhorar a nossa vida e a nossa sociedade. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Aqui no Zona da Ciência, nós sempre trazemos conteúdos educativos e divertidos sobre diversos temas científicos. Então, se você gosta de aprender coisas novas e se surpreender com o mundo ao seu redor, esse é o canal para você. Agora, vamos ao que interessa, a psicologia do comportamento humano. A primeira coisa que precisamos entender é que o comportamento humano não é algo fixo e imutável. Ele é resultado de uma interação complexa entre fatores internos e externos. Os fatores internos são aqueles que dizem respeito à nossa personalidade, aos nossos traços de caráter, aos nossos valores, às nossas motivações, aos nossos sentimentos e às nossas cognições. Os fatores externos são aqueles que dizem respeito ao nosso ambiente físico e social, às pessoas com quem convivemos, às normas e regras da sociedade, às situações que enfrentamos e aos estímulos que recebemos. Esses fatores se influenciam mutuamente, ou seja, o nosso comportamento pode afetar o nosso ambiente e as outras pessoas, assim como o nosso ambiente e as outras pessoas podem afetar o nosso comportamento. Por exemplo, se você está em um lugar barulhento e agitado, você pode ficar mais estressado e irritado. Isso pode fazer com que você seja mais rude ou impaciente com as pessoas ao seu redor. Por outro lado, se você está em um lugar tranquilo e relaxante, você pode ficar mais calmo e feliz. Isso pode fazer com que você seja mais gentil ou atencioso com as pessoas ao seu redor. Mas como saber quais são os fatores que mais influenciam o nosso comportamento em cada situação? Como saber se estamos agindo por conta própria ou por conta de alguma pressão externa? Como saber se estamos sendo coerentes ou contraditórios com as nossas ideias e valores? Essas são algumas das perguntas que os psicólogos tentam responder através de diversos experimentos e observações. Um dos experimentos mais famosos da psicologia do comportamento humano foi realizado pelo psicólogo americano Stanley Milgram na década de 1960. O objetivo desse experimento era investigar até que ponto as pessoas seriam capazes de obedecer a uma autoridade mesmo que isso significasse causar dor ou sofrimento a outra pessoa. O experimento consistia em colocar um voluntário, chamado de professor, em uma sala com um painel de choques elétricos. Em outra sala, havia outro voluntário, chamado de aluno, que estava preso a uma cadeira com eletrodos. O professor deveria fazer perguntas ao aluno sobre pares de palavras que ele havia memorizado previamente. Se o aluno errasse a resposta, o professor deveria aplicar um choque elétrico nele. A cada erro, a intensidade do choque aumentava, chegando até 450 volts. O que o professor não sabia é que o aluno era um ator que fingia sentir dor e implorar para parar. Na verdade, nenhum choque era aplicado. O experimento era supervisionado por um pesquisador, chamado de autoridade, que usava um jaleco branco e instruía o professor a continuar com o experimento mesmo que o aluno protestasse. Qual foi o resultado desse experimento? Você acha que as pessoas se recusariam a aplicar os choques ou obedeceriam à autoridade? Faça sua aposta nos comentários e depois volte para ver a resposta. E aí, qual foi a sua aposta? Se você achou que as pessoas se recusariam a aplicar os choques, você se enganou. Na verdade, 65% dos participantes foram até o final do experimento e aplicaram o choque máximo de 450 volts no aluno. Isso mostra como as pessoas podem ser influenciadas pela obediência à autoridade, mesmo que isso vá contra os seus princípios morais ou éticos. Esse experimento foi inspirado pelos julgamentos dos criminosos nazistas após a Segunda Guerra Mundial, que alegavam que estavam apenas seguindo ordens.
Milgram queria testar se as pessoas comuns também seriam capazes de cometer atrocidades se fossem ordenadas por uma autoridade. Mas será que isso significa que as pessoas são naturalmente cruéis ou indiferentes ao sofrimento alheio? Não necessariamente. Outros fatores podem explicar por que as pessoas obedecem à autoridade, como a falta de informação, a responsabilidade compartilhada, o medo de punição, o respeito pela ciência, a confiança na autoridade, o comprometimento com a tarefa, a dificuldade de desistir, a despersonalização da vítima, a conformidade com o grupo, entre outros. Além disso, existem formas de resistir à obediência à autoridade, como questionar a legitimidade da autoridade, buscar apoio de outras pessoas, ter consciência dos seus direitos e deveres, ter senso crítico e ético, entre outros. A obediência à autoridade é apenas um dos fenômenos que afetam o nosso comportamento humano. Existem muitos outros, como a conformidade, a persuasão, a dissonância cognitiva e o efeito espectador. Nós vamos falar sobre eles nos próximos vídeos do canal. Então, fique ligado e não perca! Espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido algo novo sobre a psicologia do comportamento humano. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, deixe o seu dislike e diga o que podemos melhorar. E se você quiser saber mais sobre esse assunto ou sobre outros temas científicos, deixe a sua sugestão nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no Zona da Ciência, nós sempre trazemos conteúdos educativos e divertidos sobre diversos temas científicos. E se você quer saber mais sobre outro tema muito interessante e atual, assista ao nosso vídeo anterior sobre o que é inteligência artificial e como ela funciona. Você vai se surpreender com as maravilhas e os perigos dessa tecnologia que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!